Muito bem, muito bem. Muito boa noite, pessoal. Sou o professor Jonas. Encontro vocês aqui nas nossas aulas de Ciências da Religião, de Sociologia, Ciências Sociais e outras mais, né? Na aula de hoje, nós vamos caminhar para um outro tópico. Não sei se vocês têm acompanhado, ou alguns de vocês estão aqui na primeira aula, mas é bom até porque nós vamos começar um assunto novo, né? E esse assunto, eu acho que ele é interessante para todos os cursos de humanidades, por assim dizer. Na verdade, todos deveriam estudar um pouquinho, pelo menos, ter um contato, pelo menos, com esse assunto, que é a antropologia. Perguntei para vocês anteriormente se vocês já tiveram contato com o tema. Alguns disseram que a, a, a Flávia, né, que está aqui conosco hoje, que é de pedagogia, disse que já teve contato inicialmente em um outro curso. Então, eu julgo que seria interessante para nós começarmos a perceber o que é antropologia, quais são os tópicos, os assuntos, o objeto de estudo da antropologia, né? Então, assim, antropologia serve para o meu curso, professor? Você lida com gente? Serve. Se você vai trabalhar com pessoas em algum momento, é de licenciatura, com certeza serve. Principalmente nós que estamos na América Latina, no Brasil, esse país multicultural, esse país que é um continente, né? Tem tamanho de um continente. Então, já compartilhei os slides aqui na tela com vocês, depois eu coloco no Google Drive para vocês acessarem ele também bonitinho. Mas a antropologia, né? Antes, porém, deixa eu mostrar para a apresentação, só mostrar aqui na tela alguns materiais de referência. Bom, primeiro, né? Esse daqui, antropologia. Acho que minha câmera deve estar invertida para você. Boa noite, Bruna. Seja bem-vinda. Fabrício, você que está com a câmera ligada, faz sim ou não? Tá invertido o texto? Tá invertido? Não? Ah, então tá bom. Então nós temos esse primeiro, que eu vou trazer, que é a antropologia de Malinowski. O Bronisław Malinowski, que é da data, eu sempre trago, né? Que é importante nós entendermos quem é esse teórico que nós vamos estudar, onde ele se conceitua histórico-socialmente. Então, o Bronisław Malinowski, que é um professor britânico, nascido em 1884, faleceu em 1942, europeu, né? E ele tem um dos primeiros trabalhos, digamos assim, sistematizados sobre antropologia. Deixa eu chamar a gente entrar. Aqui, nesse caso, eu estou com uma obra que é uma organização de textos, do Malinowski. Estou com uma organização de textos do Malinowski. Tem alguns artigos, portanto, né? Provavelmente você encontra esse material aqui em sebo, na internet, que esse exemplar aqui é de 1986. Então, vamos começar pelos clássicos, né? 1986. A ideia é uma certa concentração de alguns pensamentos, né, alguns tópicos que o Malinowski faz sobre a antropologia. Foi organizado pela Eunice Ribeiro Durham e coordenado pelo Florestan Fernandes, que é uma pessoa importante, né, no cenário político, no cenário... deixa eu já responder a Bruna aqui. Quero tirar umas dúvidas. Estas aulas que estamos participando, tem alguma lista de presença ou vai ser automático? As minhas aulas são automáticas. Elas registram o momento que vocês entram e o momento que vocês saem, entendeu? Quase que um ponto, né? Não deixa o negócio de trabalho só para mim nesse momento. Parece que a gente está batendo ponto, né?
mas ele registra o momento que vocês permaneceram na aula. Então, pode ficar tranquilo que o registro aqui nessa aula é automático. Ele registra tanto a presença de vocês, quanto que vocês falam no chat. A aula fica gravada, depois é disponibilizada no canal do YouTube. No canal do YouTube só aparece o que vocês falam no microfone, né? Oralmente. E a carinha de vocês, quando a gente coloca todo mundo. Mas o chat não aparece lá no YouTube. Então, se eu... você que está assistindo depois, gravado. As coisas que eu mandar no chat você não tem acesso. Vem participar da aula ao vivo. Né? As minhas aulas são às quartas-feiras, a partir das 19 horas. Beleza? Então, respondido. Boa noite, Paula, também que chegou agora aí. Então, agora, nós estamos entrando para antropologia. Disse que o Malinowski, então, é um desses clássicos, mas aí também a gente precisa considerar outros, né? Outros temas, outros tópicos, e uma outra obra, essa daqui, ó, Antropologia Aplicada, do Roger Bastide. Maioria dos clássicos, por assim dizer, são europeus, né, na antropologia, porque são pesquisadores que saem de lá, né, para o mundo, para explorar as colônias e tudo mais. Então, as teorias começam por ali. Então, nós temos esse, que é a antropologia aplicada, que eu espero abordar, né, nas próximas aulas. Hoje eu vou introduzir vocês à antropologia, e este outro, que é Franz Monen, antropologia aplicada também. Esse daqui é mais fininho, já tem uma perspectiva um pouco mais para o Brasil, por assim dizer, né? A gente olha na universidade brasileira em si, nos estudos brasileiros, a gente precisa considerar, ok, estou lidando com uma teoria. Esta teoria universal do saber, ela também é aplicável no contexto em que eu estou, no contexto brasileiro. Por quê? Algumas teorias, algumas metodologias foram desenvolvidas. O cara aqui é de 1942, o falecimento dele, né? Esse Malinowski. Em 1942, o Brasil estava no período militar, né, cara? Ou entrando para ele, ou saindo, né? Então, a gente está vivendo esse período. Olha a diferença do que era o Brasil naquela época e do que é para agora. A obra em si é de 1986. Esse aqui do Bastide é de 1971. Será que ainda se aplicam esses conceitos, essas percepções, digamos, essas metodologias? Ainda é aplicável no contexto atual? E esse daqui, ó, Antropologia Aplicada, 1988. Será que ainda vale? Ainda é válido? Será que os acadêmicos, os antropólogos dos dias de hoje, ainda fazem uso, se baseiam nas teorias daquele tempo? Faz sentido, né? Pois é, alguns conceitos fazem sentido, outros precisam ser revisados, outros, na contemporaneidade, não são tão bem vistos assim, mas a gente vai ver isso nas próximas aulas. Primeiro, a gente vai ver o que é essa tal dessa antropologia. Bom, bora lá. A Paula também está aqui, Paula Nascimento. Muito boa noite. Deixa eu apresentar de novo aqui para vocês, né? Colocar a apresentação novamente. Então, antropologia. Eu intitulei, né? Dei título a esta aula como O Estranho Somos Nós. Primeiros passos na antropologia. Então, de onde é que vem a antropologia? Quando ela nasce? Por que que ela vem, né? Qual é a ideia dela? Enquanto disciplina, a antropologia ela nasce, digamos, de um gesto muito humano, que é o espanto diante da diferença.
Em outras aulas, em outros momentos, nós falamos sobre alteridade, que é entender-se diferente do outro e que haja esse respeito, que eu não queira que o outro seja igual a mim, que eu também entenda que nas nossas diferenças nós podemos conviver. Então, a antropologia, ela precede a, a alteridade enquanto conceito, né? A antropologia, desde os seus primeiros contatos dos pesquisadores, dos exploradores, os comerciantes, os colonizadores, os missionários, conquistadores, né, os exploradores do território alheio, esse contato desses agentes, principalmente na época, europeus para ali o continente africano, a Ásia, a América Latina posterior, ele vem justamente percebendo essa ideia da alteridade como um espelho inquietante. Quer dizer, quem são eles? Por que eles vivem assim? Essas perguntas, né, elas vêm justamente com esse quê de quem somos nós. Essa antropologia que vai perceber a ciência do homem, do ser humano total. Você vai ver sempre nos textos antigos o homem total, mas é no conceito universalista, né, de homem enquanto ser humano. Na atualidade, nós não utilizaríamos esse termo, utilizaríamos o ser humano total, né? Seria uma linguagem mais inclusiva, por assim dizer. A ideia é justamente de compreender esse ser humano nas suas dimensões todas, né? Dimensão biológica, cultural, simbólica, ritual, linguística, dimensão social. Por exemplo, ao contrário da biologia, que estuda uma espécie, ou a psicologia, que vai investigar o indivíduo, a antropologia se interessa por esse modo como os seres humanos constroem e atribuem sentido às suas vidas coletivas. Por exemplo, eu estive em uma indústria, trabalhei em uma indústria que vieram alguns trabalhadores do Senegal. Acho que eu devo ter falado isso em alguma aula, me corrijam se eu já falei. E tinha-se o hábito de tal dia da semana todo mundo vai limpar o chão, vai limpar a indústria, organizar, lavar o chão, né? Todo mundo com vassoura e rodinho e água para todo lado. E daí os senegaleses não queriam de jeito nenhum pegar na vassoura, pegar no rodinho para limpar. E daí eu estava fazendo mais ou menos uma intermediação, por assim dizer, por ter uma certa proximidade com o idioma ali, não com o francês, e daí perguntaram por que eles não querem varrer? Eu fui perguntar, falei, por que vocês não estão querendo? Ah, não, porque isso é trabalho de mulher. Olha só. Aí ficava um assim, empurrando a, a vassoura pro outro. Não, pega você, ó, não, limpa aí, limpa aí. Como um objeto que iria diminuir a masculinidade do outro. Quer dizer, e a antropologia analisaria este comportamento deles, do porquê que eles fazem isso. Numa pergunta simples, eu perguntei, por que vocês fazem isso? Não, porque isso é trabalho de mulher e nós não fazemos. E daí, a colega, que eu falei, então isso daí é trabalho. Eu falei em português para outra colega perceber, perguntou. Ela falou, não, pois aqui é diferente. No Brasil, todo mundo faz isso. Deu a vassoura uma para cada um. Falou, pois vocês vão trabalhar. Vocês são homens, sim, e não é uma vassoura que vai fazer de vocês menos homens, né? Menos macho, por assim dizer. Ela fez uma invertida ali. Ok, é uma questão até anedótica, né? Mas poderíamos entrar em outros aspectos
religiosos, ritualísticos ou de costumes, né, para poder perceber o que nessa zona de contato entre duas culturas precisa ser preservado, precisa ser respeitado, mas esse trabalho do antropólogo, no início, ele não tinha esse viés, por assim dizer, construtivo, né? Isso, Flávio, quase uma análise cultural. O antropólogo daquele tempo, ele tinha uma outra perspectiva, era quase que analisar o que tem lá, o que eles fazem, como a gente pode explorar, quais são as culturas, os costumes daqueles povos, né? Então a ideia é que o antropólogo em si, ele não parte de certezas. O antropólogo parte de perguntas. Ele se aproxima de uma comunidade, de um grupo, não para confirmar os seus próprios valores, mas para temporariamente suspender os próprios valores. E essa suspensão é o estranhamento, basicamente, é o método mais radical da disciplina, que é olhar a, a composição, né? A ideia é olhar, ter um olhar familiar, como se fosse familiar, como se o exótico fosse comum, como se fizesse parte da sua própria vida, da sua própria cultura, como se algo que é estranho à sua cultura de origem fosse comum. A ideia é aprender a ver com os olhos do outro. Outro teórico muito importante é o Lévi-Strauss, que é um dos fundadores também da antropologia estrutural. Ele diz que o etnólogo, que é o que faz análise de etnias, né, de grupos, por assim dizer, e é aquele que também se desloca não só do espaço, mas também no tempo. Ele se afasta do seu mundo para compreender o mundo, o ser humano em perspectiva. Entendem? É esse afastamento do próprio mundo para compreender o ser humano de longe, né? De uma panorâmica, em perspectiva. É um deslocamento não só geográfico, mas também epistemológico, de significado, um afastamento ético. Então, e hoje, essa antropologia não é mais o indígena distante, o povo africano, descrito em diários coloniais, por exemplo, mas o outro está nas nossas salas de aula, está nas redes sociais, está no bairro vizinho, no estado vizinho, na vizinhança, né? Esse olhar antropológico é uma forma empática e crítica. Tem a ideia de entender um sistema simbólico que sustenta esses comportamentos, as crenças, os valores. É aquele cuidado sem julgamento, né, sem juízo de valor, de procurar entender porque uma cultura tem aquele sistema de crenças, aquele sistema de práticas, porque para eles isto aqui é certo e aquilo é errado, né? A gente considera, por exemplo, que o Brasil é como eu disse, é esse continente, país continental. Nós poderíamos fazer uma etnografia dentro do nosso grupo aqui. Quantos são de estados diferentes, que têm valores diferentes? A Flávia, que está aqui com a gente, que é de pedagogia, estava conversando antes de começar a gravação da aula. Quer dizer, a importância de se ter um curso de nível superior para as gerações anteriores, e como isso se desdobra na contemporaneidade, e como as nossas cabeças, né, são diferentes em idades distintas, e nós temos valores aqui e ali, né? Quer dizer, porque hoje eu quero uma formação de nível superior? Sei lá, para uma recolocação profissional, para alcançar outros níveis técnicos, né, de aprendizado,
mais oportunidades profissionais, outros ainda para começar a ter uma outra perspectiva sobre a vida, ou então apenas pelo aprendizado. Ok, nós temos ideias, valores, objetivos distintos, tudo isso pode ser analisado para entender que onde há o ser humano, né? Quer dizer, o outro, é preciso compreender, né? Que o outro pode revelar que em cada ser humano existe uma diferença. Estudar esse ser humano é estudar o poder da cultura, por exemplo. Essa teia de significados que nós mesmos tecemos, na qual nós estamos presos, né? A cultura que nós nos molda e que nós construímos, os seus significados, a linguagem, o termo, né, dos nacionais, gíria não, dialeto, né? Isso tudo faz parte. Os acentos, né, os sotaques, tudo isso faz parte desse estudo do outro. Então, nós temos esse primeiro estranhamento. É o. Eita, meu celular querendo participar aqui. Então, nós temos esse primeiro estranhamento. Essa antropologia começa quando nós olhamos para o outro, mesmo com curiosidade, e tentamos identificar o porquê das coisas, o porquê se pensa assim, se pensa de outro jeito, né? Indo adiante, bem, o que que você sente quando tudo ao redor é diferente? Você já se imagina em um país onde ninguém fala a sua língua, onde os gestos significam outra coisa, onde os cheiros se confundem? Imagina você perdido entre sons incompreensíveis, rituais misteriosos. O desconforto é quase certeiro, né? Essa, esse contato com algo diferente e com algo, a primeiro momento, incompreensível. Talvez o primeiro passo do olhar antropológico seria o desconforto do desconhecido. Você já viu alguma palavra diferente? O que você sente, melhor dizendo, diante do diferente? Escreve aí no chat em uma palavra para nós. Diante de uma ação diferente, de uma cultura diferente. Por exemplo, mandioca. Mandioca, pode ser aipim, pode ser macaxeira, dependendo do estado. Se eu desconheço a, a cultura, aquilo pode me causar um estranhamento. Eu tive uma experiência intercultural, né, transcultural, melhor dizendo, na adolescência morando em Portugal. Em Portugal, a palavra rapariga, para nós no Brasil, ela tem um peso, ela é quase pejorativa. Para o português, rapariga nada mais é do que uma moça. E olha a diferença, né? Também, no mesmo lugar, eu tive a experiência, por exemplo, de ouvir, ô puto, alguém estava me chamando. Ele não estava dizendo de alguém que aluga o seu próprio corpo para prazeres alheios, né? O puto é um menino. É como se falasse, ô moleque, ô menino, vem aqui. Então, olha os significados diferentes. Para mim, para eu que estava na adolescência, na flor da minha quinta série, ouvir tudo isso era segurar a risada no cantinho da boca aqui, para não causar estranhamento mais, né? Mas dentro de mim já havia um estranhamento. Isso que meu pai já havia me preparado. Olha, tem algumas palavras aqui que ele não está querendo dizer a mesma coisa que no Brasil, né? Então eu tive um certo preparo ao lidar com uma outra cultura. Por exemplo, se eu precisasse tomar uma vacina ou uma injeção,
Eu iria, por exemplo, aqui na UBS, né, no postinho, e falar, olha, eu preciso tomar, sei lá, vacina da gripe. Ah, não, tudo bem. Vai ali, atrás daquela fila, que você vai poder, que a moça que está ali dentro vai te chamar para você tomar uma vacina, provavelmente no bumbum. Ok. Mudemos a região geográfica e cultural. Vamos para Portugal. Ah, o Fabrício morava na Costa da Caparica. Eu morei no Algarve. Amei as praias, amei as praias. Meu primeiro contato com praia, hoje eu quero morar na praia de novo. A Lília, os avós são portugueses. Se eu levo essa cena da, da injeção para Portugal, a moça do atendimento ia falar, olha, vais para, vais atrás daquela bicha, porque a rapariga de lá de dentro vai lhe chamar para tomar uma pica no cu. Não, pera aí, como assim? É muita informação para pouco tempo. Vai para trás daquela bicha, é aquela fila. Porque a rapariga que está lá dentro, que é a moça que está lá dentro, vai te chamar para você tomar uma vacina no bumbum. Olha os significados distintos, né? E a gente chegou lá, hoje nós quase que contracolonizamos, por assim dizer, e os brasileiros, os youtubers, os influencers digitais, estão lá influenciando o YouTube português. E hoje as crianças portuguesas já estão falando as nossas gírias. Gíria não, dialeto, como diria o Mano Brown, né? Quer dizer, olha como as culturas se entremeiam. A Paula, eu comi uma carne na Alemanha que os temperos não foram do meu agrado. E quando disseram os temperos aí que eu não comia mais. Fala aí os temperos pra gente decidir se a gente vai comer também. Mas vocês também estranham esse diferente? É normal a gente passar do julgamento para a compreensão. A primeira reação natural é justamente julgar o diferente, chamar como estranho, errado, bizarro. De novo, a ideia do gengibre e pimenta que já arde, fora outros. A primeira reação nossa é julgar como estranho, errado, bizarro. É um reflexo de proteção. Porque o nosso cérebro ele está preparado para lidar com uma zona de conforto. Também durante a nossa socialização, nossa aculturação, nosso período de educação dos pequenos que éramos nós, até os adultos que nós somos moldados de acordo com as culturas dos nossos locais, o lugar social, as nossas famílias, e isso se não houver o devido cuidado, principalmente nós, enquanto docentes, em sala de aula, ao lidar com culturas diferentes, religiões, valores, rituais diferentes, nós podemos acabar no lugar de julgamento apenas. Mas espera-se que nós façamos essa suspensão desse nosso julgamento, né, para escutar, entender, analisar, deixar o nosso ego, as nossas origens, descansar por enquanto. A Flávia, hoje em dia tudo causa estranheza. Pois é, faz parte, né? A sociedade, ela está em constante transformação. Daí a antropologia, ela pode ser uma das ferramentas, esse olhar antropológico, pode ser uma das ferramentas para nos levar à próxima etapa, que é a compreensão. Esse olhar cruísta, né? Esse olhar que troca o olhar do turista, que é de estranho, de exótico, de errado até, para uma certa tradução sem traição. Traduzir porque o papel da antropologia é tornar. Deixa eu provar mais alguém para entrar aqui. Então, a ideia é
que nós passemos deste lugar de estranheza, de lidar como o diferente, como o errado, para um momento em que nós suspendemos momentaneamente o nosso julgamento para escutar, para aprender, para investigar um pouco mais, em direção à compreensão. Trocar esse olhar do turista para um outro olhar, quer dizer, traduzir aquilo que é o significado daquela cultura, sem fazer algum tipo de traição ou de adaptação distorcida, mas traduzir para outras culturas, sem necessariamente tornar igual, mas tornar comum, compreensível, né? Essa tensão é comum entre a empatia e o rigor, mas faz parte dessa disciplina e confere a ela um caráter mais humanista, científico. O primeiro autor que eu apresentei aqui, né, nós vamos explorar nas próximas, que é o Bronislaw Malinowski. Ele fez um estudo nas Ilhas Trobriand e ele estudou os sistemas de trocas conhecidas como Kula. Para o olhar europeu, essas trocas pareciam irracionais, porque envolviam longas viagens, objetos sem valor econômico direto, mas o Malinowski, ele demonstrou que esse valor, na verdade, ele estava na dimensão simbólica e social. Então, o Kula era um sistema de prestígio, reciprocidade, identidade comunitária, e aí a antropologia faz essas análises. A antropologia contemporânea observa, por exemplo, as trocas simbólicas nas redes sociais. Um conteúdo bem produzido merece likes, o like. Já viu aquela imagem? Se você ama Jesus, gosta, curte. Se você ama o diabo, passa sem falar nada, né? Vocês já viram esse tipo de imagem quase humorística, quase meme, né? Se você gosta, compartilha, se não, não faz nada, né? Você gosta de Deus, compartilha, se você não gosta, não faz nada. Então, faz parte desse sistema de trocas contemporâneo, uma troca simbólica. Daí poderíamos trazer outros autores que vão falar sobre a economia das trocas simbólicas, né? Mas tem a ver com esse ritual digital. Tipo, que são imateriais a princípio, mas também nos mostra como outros grupos constroem seus pertencimentos no espaço virtual. O julgamento, então, ele dá lugar agora à compreensão. Ele mostra quando nós reconectamos e reconhecemos que todo comportamento tem sentido dentro de um sistema cultural. Ah, mas não faz sentido o que esses caras estão fazendo. Para eles faz sentido. Para uma comunidade faz sentido. A Flávia é ameaçador, né? Você ama Deus, curte, senão terá uma semana de tristeza. É quase isso, né? Esse sistema de trocas. E o ser humano é esse grande objeto de análise da antropologia. Ele é o objeto central da análise. É os seres humanos, enquanto grupos, enquanto para a época, né, era natural você dizer as tribos. Por exemplo, se eu vou analisar hoje, na contemporaneidade, o ideal não é dizer a tribo dos caiapós, é dizer os povos caiapós, entendeu? Ou só a comunidade, ou os caiapós, né? A tribo já não é mais correto, mas o grupo ou os povos seria mais correto. Tá vendo como há distinções, né, de significado, que você classificar ele como uma tribo já é
tornar isso um objeto quase um objeto exótico, por assim dizer, né? Mas desde de antropologia, desde esse olhar socioantropológico, nós olhamos que é a cultura que nos humaniza, né? Enquanto os instintos guiam os animais, a cultura guia os seres humanos. Com a cultura, nós aprendemos a comer, aprendemos a vestir, a amar, a enterrar os mortos, sonhar com os nossos deuses, né? Essa cultura que é esse conjunto de códigos, símbolos que organiza a nossa vida coletiva. Seria uma segunda natureza, por assim dizer, mas que é construída, transmitida, transformada. Então, nós temos tantos antropólogos que dava para trazer, né? Por questão de tempo, eu não vou conseguir trazer todos, mas a antropologia, então, ela parte desses lugares, né? Das expedições coloniais para a etnografia, né? Para a etnografia reflexiva. Então, quando nós olhamos aqui essa essa linha temporal, não sei se vocês conseguem enxergar direitinho, lá no século XIX, os viajantes, missionários, observavam os povos exóticos como uma curiosidade colonial, sentido de colonização. Ah, eles são demônios agora, então os viajantes, os missionários são os grandes vilões. Para o tempo deles, eles eram apenas viajantes, eram apenas agentes do seu tempo, agentes prestando, às vezes, um serviço para suas agências, para suas entidades, comerciantes que vão analisar os povos para entender os costumes e perceber como é que eu posso negociar aqui com esses caras. Os missionários que tinham essa perspectiva de evangelização, de conversão da humanidade, que, né, em uma outra leitura, poderíamos dizer também, né, certa domesticação do ser humano. Então, eles tinham esse outro olhar, esse olhar colonial, esse olhar de quem está ali em busca de tentar analisar o ambiente, as pessoas, como é que eu posso entender essa cultura. Já no início do século XX, nasce uma outra perspectiva, que é a observação participante. Vive com, não apenas olhar. Tem um, um documentário, né, no YouTube, vou deixar ele no chat para os que estão ao vivo, que é o Malinowski, ele é legendado, mas vale a pena. Ele está falando sobre essa observação participativa, né? Quer dizer, eu estou lá vendo, é o Fora da Varanda. Deixa eu colocar aqui para vocês, espera aí. Espero que não trave. Já travei, né? Compartilhar com vocês só esse comecinho, que é estranhos, aliás, estranhos no exterior, fora da varanda. Está mostrando aí para vocês já, né? Só me digam no chat se vocês vão ouvir. Valeu, Paula.
Imagine yourself suddenly set down, surrounded by all your gear, alone on a tropical beach close to a native village, while the launch which has brought you sails away out of sight. Imagine further that you are a beginner, without previous experience, with nothing to guide you, and no one to help you. For the white man is absent. This exactly describes my first initiation into field work. Those words were written by a young Polish academic called Bronislaw Maranowski at the beginning of his famous account of native life in the Western Pacific. No one had probed so deeply into the lives of so-called savages. No one spoke with such authority. He was brilliant, dazzling, egotistical, controversial, and at the height of his powers. A generation of students were about to be drawn to his lectures from all over the world to learn his methods and hear his theories. I think he was the greatest British anthropologist ever was. He was so immeasurably superior. Compartilhar com vocês que daí vocês podem assistir com tranquilidade ao documentário todo, né? Mas deu para perceber essa evolução. Parece interessante, Deu para perceber, né? Digamos, essa evolução de olhares. O que antes era um olhar com objetivos exploratórios, comerciais, por assim dizer, passa a ter um outro tipo de observação de quem vai viver com aqueles povos, vai viver com aquela cultura, uma observação participante. Por exemplo, eu quero fazer uma pesquisa de campo e tentar entender como é que a educação é vista, a educação de crianças é vista na comunidade ribeirinha. Então, eu vou passar a viver um tempo com eles para perceber isso. Tá? É uma observação lá dentro, não só olhando de fora, né? Daí nós temos um terceiro estágio, por assim dizer. Ou então, né, por exemplo, uma análise de fenômeno religioso, por exemplo, de uma religião indígena, de uma religião de matriz africana. Suponhamos que eu não seja de matriz africana e eu quero fazer uma análise de como o movimento religioso, ou como tal cultura, tal perspectiva pode se relacionar, né? Pode se desenvolver lá dentro. Como a mulher é vista, como o homem, ou a criança, ou então a participação política, ou a valorização ou não da educação formal dentro daquela religião, por exemplo. A observação participante requer que você frequente o grupo. É quase que tipo assim, para eu entender aquele grupo, é quase que eu tivesse que passar pelos ritos, entendeu? Observação participante é participar mesmo, porque demonstra que você não é só um sujeito olhando ali no canto com um caderninho de anotações. Você está junto, quer participar, quer entender, é uma outra abordagem, né? Daí temos outra ainda, virada reflexiva, o foco muda, a ideia é compreender o sentido que o outro dá, por exemplo, à própria vida. E hoje a antropologia como um espelho filosófico da humanidade, da nossa humanidade, né? Uma citaçãozinha do Claude Rivelli, antropólogo, não é o homem que observa o futuro, mas aquele que se descobre através do outro. Eu estou finalizando a aula. Então, a alteridade, eu disse no início, que o estranho somos nós, mas agora
é alteridade, né? O outro é em mim. A gente passa dessa revelação, né? O olhar do outro revela o que eu esqueci de ver em mim. A conexão não é uma ideia de só tolerar, mas é se transformar pelo encontro, a orientação, o espelho filosófico da nossa própria humanidade, o reconhecimento. O outro me constitui tanto quanto eu a mim mesmo. Eu preciso de um outro para que eu seja um eu, né? Para que eu me compreenda enquanto pessoa e me distingua, né? A primeira vez que a gente se entende como um alguém é quando a gente percebe que a nossa mãe é outro, que nós não somos a nossa mãe. E é um momento de dor já. Vocês já viram isso? Quando a criança começa a se perceber, começa a ver que ela não é parte da mãe dela e que o mamá ali já não é, nossa, mas não é meu, não sou eu, né? Isso é a minha mãe, então é um outro ser humano. A ideia é reconhecer que o outro também me constitui. A minha mãe não sou eu, mas a minha mãe faz de mim quem eu sou. Minha mãe me fez filho. Enquanto eu reconheço ela enquanto mãe, eu me percebo como filho. A alteridade faz lembrar do Paulo. Temos que fazer outro projeto como aquele. Boa, verdade. Vamos fazer outro projeto. Bom, pessoal, quem vocês acham que no seu cotidiano é esse outro? E como que esse outro te transforma? É isso aí, pessoal. Eu gosto desses projetos, né? Da gente entrar nas teorias, ir a fundo. Se vocês toparem, depois da quarta aula, a gente faz uma imersão no conteúdo e explora ele de outra maneira. Acho que é uma boa. Bom, finalizo a nossa aula de hoje te convidando a se tornar esse antropólogo, esse pedagogo antropólogo, esse professor antropólogo. Se torne, como que eu me torno um antropólogo? Primeiro, observe. Observe os silêncios. Uma coisa que a gente não percebe é que o silêncio também fala. Por exemplo, nos textos, quem não é mencionado nos textos, nas repetições, quem é muito mencionado, os verbos que mais aparecem, nos discursos, nas ações, nos emojis, dentro das redes sociais, né? Quais são as maiores repetições? Porque, por exemplo, você já reparou que tem um tipo de pessoa que ele está conversando com você e às vezes ele te manda uma resposta e manda um kkk, um hahaha, tipo uma risadinha depois. E talvez é uma resposta importante. Por que ele está fazendo isso? Isso é uma observação. Agora registra. Registra essa hesitação. Os padrões de interação, quem é que fala, quando fala. Por que essa pessoa colocou uma risadinha depois de uma resposta, a princípio séria? Será que ele está querendo fazer o quê? Registra. E agora interpreta. Que esses gestos digitais, no texto, nos emojis, por que esse bendito fica mandando foguinho nos meus stories? Por que ele fica curtindo essa foto? Por que ele comenta isso, comenta aquilo? Né? O que isso quer dizer sobre nós como grupo? Será que essa pessoa coloca uma risadinha depois da resposta? Eu observei, registrei e agora eu interpreto. Será que ele colocou depois da resposta porque ele está hesitante, que ele está inseguro quanto à afirmação que ele acabou de fazer? Será que essa pessoa está tentando, de certa forma, aliviar a tensão da conversa? Perceba, é um trabalho, suaviza muita coisa do kkk, né? Suaviza, mas às vezes nós precisamos não suavizar. Às vezes é importante lidar com as coisas como elas são, né? Mas faz parte. Pessoal,
finaliza a nossa aula de hoje por aqui. Começamos, então, essa introdução à antropologia. Para a próxima aula, então, nós vamos começar a entender quem é esse tal desse Malinowski. Mandei esse linkzinho para vocês. Fiquem à vontade, assistam. Se vocês... Depois eu vou entrar nesse link ali de novo. Comentem lá, vim pela aula do professor Jonas. Eu vou descobrir se vocês assistiram. Vou curtir o comentário lá, vou comentar com vocês. E digam o que vocês acharam, beleza? Então, meu compromisso com vocês é entrar lá e achar seu comentário para a gente dar continuidade. Então, para a próxima aula, começar a entender antropologia por Malinowski. Beleza? Para você que não estava aqui, não pegou o link do vídeo, coloca aí no seu navegador, né, no seu YouTube, vou colocar. Você vai conseguir ver o título, né? Aqui, ó, coloca aí Estranhos no Exterior, fora da varanda. Você já vai ver, beleza? Um documentáriozinho, 53 minutos, mas pode colocar no 2x, ver isso com mais rapidez, né? Que é legendado, enfim. Mas são pessoas interessantes ali falando sobre esses conceitos, beleza? Pessoal, agora vou para o outro link na aula de Ciências da Religião e lá nós vamos começar a explorar o Tao Te Ching. Tem interesse? Quer aprender um pouco mais sobre outras religiões e agora religiões orientais? O link está aqui. Fique à vontade, espero vocês lá. Vou parar a nossa gravação e já vou correndo para essa outra aula, beleza, pessoal?